A gente recebe aqui no nosso estúdio o Vitor Hugo do Amaral Ferreira, ele que dirige o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Vitor Hugo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, quero agradecer a oportunidade de trazer aqui atividades, ações da Secretaria Nacional do Consumidor e compartilhar com todos os ouvintes. A gente agradece a gentileza da participação. E a pauta de hoje são as empresas aéreas, as passagens aéreas. Muita gente já viajou agora no comecinho do ano, em janeiro. Outras tantas pessoas estão planejando viagens para o carnaval, depois para o meio do ano e assim vai. Agora eu queria começar te perguntando sobre a situação, não é, das empresas aéreas. A gente tem um debate muito grande de muitas delas aí, ensejando inclusive a criação de um fundo por parte do governo federal para que elas possam ter um respiro, alegam aumentos em vários custos que acabam sendo repassados para a gente através dos preços das passagens. E na próxima semana tem novidade, vai ter uma reunião incluindo a Senacom e as empresas aéreas. O que é que vocês vão discutir e como que o consumidor pode ser beneficiado lá na ponta a partir disso? Bom, na verdade, a gente tem, ao longo do ano passado, estudado e monitorado o mercado de transporte aéreo no país, né? E tem se percebido uma diversidade de reclamações dos consumidores. Isso vai desde questão de venda de passagem que não é cumprida no momento do embarque, superlotação de voos, extravio de bagagens, rotas que são simplesmente não mais executadas sem comunicação prévia à região, ao estado, né, como acontece em Roraima. E a partir dessas questões nós fizemos uma primeira reunião com a ABAR, que é a Associação Brasileira de Empresas Aéreas, né, e com todas as companhias que atuam no país. E a ideia, então, isso foi autorizado pelo Ministério da Justiça, a Senacom vai coordenar, vai liderar o que nós estamos chamando de Comitê Técnico de Qualificação do Transporte Aéreo no Brasil. E a primeira reunião desse comitê vai acontecer agora, dia 7 de fevereiro, com todas as empresas, com especialistas em direito do consumidor, com especialistas em transporte aéreo. Então, se monta um grande grupo para pensar na qualidade do transporte aéreo a partir dessas demandas que nós já temos identificado de reclamações. Bacana, Vitor, muito bom dia. Eu queria saber o que levou à necessidade da criação desse comitê, né? O que vocês lá da Senacom visualizavam, o que vocês recebiam para que esse comitê fosse formado, tivesse essa necessidade? Nós temos uma plataforma plataforma online, que se chama consumidor.gov. Então lá todos os consumidores do país, eles fazem registros de reclamações diversas e em setores também diversos, né? E o setor aéreo, assim como serviços ligados à prestação de saúde e instituições financeiras, são os que mais são reclamados, né? Então, a partir dessa questão, a gente sentiu a necessidade, a Secretaria observou que era necessário ter uma atuação mais forte diante desses setores, né? Então nós temos aí, não só nas aéreas, mas também a instalação de um grupo de trabalho para pensar políticas públicas sobre prevenção e tratamento do superendividamento, e a origem dessa questão de discutir o transporte aéreo se deu justamente desses dados, das reclamações que nós temos no consumidor.gov. E aí esse é um comitê que vai se reunir de quanto em quanto tempo e no fim de tudo, aonde vocês esperam chegar? Vai ser produzido algum tipo de documento ou vocês esperam que essas empresas assumam compromissos em diversos sentidos para que haja uma mudança nesse cenário? O comitê ele tem um período de instalação, de execução e de trabalho de 60 dias, né? E a partir, então, dessa primeira reunião, que vai ser agora no dia 7, vai se estruturar o plano de trabalho. Então, a periodicidade de reuniões, as pautas que vão ser levantadas, quais são os assuntos prioritários, tudo isso se define no dia 7. Perfeito. Vitor, agora a gente falando já um pouquinho mais da parte prática, né? O carnaval tem se aproximado, o fluxo de passageiros aumenta nos aeroportos. Tem alguma coisa que o ouvinte possa fazer para evitar dor de cabeça nessas viagens? O que eles precisam ficar atentos? Como a Secretaria Nacional do Consumidor consegue dar uma força, né, para quem está ouvindo a Nova Brasil agora?
Bom, o consumidor, na verdade, ele precisa estar sempre atento, né? Essa é a grande dica. Nós falamos aí, um dos princípios da defesa do consumidor é o direito à informação. E essa informação ela tem que ser uma informação clara, precisa e ostensiva. Então, na compra de qualquer passagem ou pacote de viagem, é importante que esse consumidor tenha, desde o momento da compra, todas as informações possíveis. Se ele for fazer um cancelamento, se ele perder esse voo, né? Se ele precisar alterar datas. Então, todas essas questões, elas partem desde o momento da oferta, né? Então, tem um pré, um durante e um pós-venda que o fornecedor tem que atender esse consumidor, né? E, eventualmente, se acontecer qualquer situação com os consumidores, via de regra, os maiores aeroportos do país, eles já têm, né, espaços de atendimento aos consumidores. Mas o primeiro movimento que o consumidor tem que fazer é se direcionar à companhia, né? Então, é ela que tem que resolver o problema. Hoje, as companhias aéreas, elas alegam, entre o alto custo das passagens, a alta judicialização por conta dos consumidores. Se construiu uma estrutura de advogados que acionam na justiça as empresas, né? E a gente tem rebatido isso dizendo que, se não tivessem problemas gerados pelas empresas, nós não teríamos consumidores procurando advogados ou advogados procurando consumidores, né? Então tem que ficar muito claro essa questão. Ou até mesmo alguma ação já imediata da empresa, né? A gente vê isso acontecendo em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, quando você viaja e tem algum problema com a empresa, ela já resolve ali para você naquele mesmo momento. Aqui no Brasil nem sempre acontece dessa forma. A questão é essa, aquele que gera o problema, o fornecedor, que é o responsável em atender o consumidor, ele tem que também ser responsável em resolver o problema gerado, né? Seja o atraso, a situação de extravio de bagagem, que é bem corriqueira. Então, essas questões são geradas pela relação de consumo que se estabelece entre consumidor e fornecedor, né? Então, esse consumidor que vai a juízo, esse consumidor que precisa até mesmo procurar a plataforma do consumidor.gov ou o PROCON da sua cidade, o PROCON do seu estado, quando ele assim age, é porque a empresa já não atendeu ele. Imagino que a regra é o consumidor se reportar inicialmente ao balcão da empresa, né? Principalmente quando ele está no aeroporto, é quem está mais próximo dele. E as informações que temos é que é sempre dito ao consumidor que aqueles espaços ali são espaços de encaminhamento de embarque e não de atendimento pós-venda, né? E o consumidor fica nesse momento sem informação, como eu dizia antes, o que é um princípio essencial da relação de consumo. Vitor Hugo, você falou sobre a questão das reclamações que levaram à criação desse comitê técnico aí entre a Senacom e as empresas aéreas. Quais são as reclamações campeãs hoje no consumidor.gov? É o pessoal se queixando dos valores das passagens, de não cumprimento do que foi acordado, é cancelamento de voo? Quais que são as principais queixas? A principal reclamação vem justamente ao que nós falávamos antes, né? É não atendimento, não solução no saque da empresa. Então nós temos, que é uma outra questão também que se tornou prioritária para a Senacom, que é a alteração do decreto do saque. Nós temos um decreto que foi alterado há 2 anos, que traz que diminui a necessidade de atendimento humano. Então, as empresas passaram a ter um atendimento que é conduzido por inteligência artificial e ele não resolve efetivamente para os consumidores ali de forma imediata, né? Então, uma ideia também é propor uma alteração desse decreto que tenha ampliação de horários e também de número de atendimento humano aos consumidores. E o que os consumidores alegam é que quando entram em contato com o saque, ou eles nem contato têm, né, porque eles não são atendidos, ou o contato que se tem é inefetivo. Então essa é a principal reclamação, seguida de cancelamento de voo e extravio de bagagem. Vitor, muito se fala também sobre a diminuição do preço do ticket, né, sem a bagagem despachada. É uma conversa que acontece nas redes sociais, nas plataformas, nas rodas de conversa pessoais das pessoas, mas o que deixou isso não afetar o preço realmente das passagens? Existe um monitoramento da Senacom? Talvez nessa reunião vá ser discutido algo em relação a esse assunto?
Sim, a questão de redução de tarifa, de preço final de passagem aérea, ele é o principal ponto, né? Hoje a gente fala de qualidade do serviço e entre a qualidade também trabalhar a questão de valores, né? Porque ao longo dos anos a gente tem escutado essa questão, né? Que haveria uma redução e uma redução que nunca chegou. Isso foi alegado pré-pandemia, aí depois os preços aumentaram em razão da pandemia, mas as empresas aéreas foram uma das poucas empresas que receberam incentivos do governo durante a pandemia, né? Então a gente precisa sobrepesar todas essas questões para entender o que acontece com o setor e quais os benefícios que podem ser dados aos consumidores. Então a realidade... e a gente tem todos os dados que apontam isso, o número de voos, o número de desenvolvimento de serviços de turismo no país, ele vem numa crescente, né? Então nós não podemos alegar que tem aí uma redução de uso do transporte aéreo. E uma outra questão, Paulo, que é importante assim, para debater, se eu for na rodoviária de Brasília comprar uma passagem para o Rio de Janeiro, de ônibus, eu posso comprar na véspera do meu embarque, eu posso comprar com 30 dias de antecedência, eu vou pagar sempre o mesmo valor, tá? Quando eu falo de transporte aéreo, nós, com antecedência, compramos num menor valor. Mas as passagens aéreas, elas oscilam muito de valores, tá? E quando se aproxima de datas especiais, como nós citamos aqui, Carnaval, Natal, Réveillon, e principalmente para algumas cidades estratégicas, nós temos os valores que eles não são explicados, né? São valores que ficam muito acima. E Brasília, pontualmente, é a passagem mais cara do país. Qualquer trecho de qualquer lugar do país, região, que venha para Brasília ou saia de Brasília, tem um dos maiores valores do país, né? E aí, uma das considerações que nós fizemos é porque nós temos aqui um ambiente corporativo em que as passagens, elas não é um roteiro de turismo. Então, obrigatoriamente, vai se pagar aquela passagem de R$3.000, de R$4.000, ou algumas que chegam até R$5.000, um trajeto de Brasília, né? Muito bem. Vitor Hugo, caminhando aqui para o final da nossa conversa, queria que a gente pudesse dar um serviço para quem está nos acompanhando, que você pudesse reforçar para nós essas plataformas de reclamação. E uma dúvida, inclusive, minha: quando que o consumidor deve acionar o PROCON da sua região? Quando que ele aciona a Senacom? Ou se você faz uma reclamação ao PROCON, ela é direcionada para vocês em algum momento? Como é que funciona isso? E como que o consumidor deve reclamar? Bom, a Senacom não atende consumidores, né? Ela não faz atendimento presencial, ela não dá o feedback ali, o retorno em relação aos direitos do consumidor de modo pontual. A Senacom, ela coordena o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. E aí esse sistema ele é composto por PROCONs municipais, PROCONs estaduais, Ministério Público de Defesa do Consumidor, defensorias públicas, delegacias especializadas em crimes de consumo. Então, todos os órgãos de defesa do consumidor, eles fazem parte desse sistema nacional, e a Senacom é quem coordena esse sistema, estabelecendo as políticas públicas de defesa do consumidor. Então, os consumidores, eles devem procurar, toda vez que eles se sentirem lesados em uma relação de consumo, eles vão procurar o seu PROCON municipal, né? Na ausência de um PROCON municipal, ele procura o PROCON estadual, tá? Hoje nós temos mais de 930 PROCONs no país, né? E também esse consumidor que não queira procurar ou não tenha um PROCON na sua cidade, ele pode baixar o aplicativo do consumidor.gov, ele pode entrar no site do Ministério da Justiça, na aba da Senacom, e localizar, ou mesmo procurar num site de busca, é só colocar consumidor.gov.br. E ali ele vai fazer um cadastro, ele não precisa sair de casa, e ele vai poder fazer as reclamações dele, e a Senacom aí sim faz esse atendimento. A Senacom faz o contato desse consumidor com o fornecedor e monitora essa resposta que tem que ser dada em 10 dias. Excelente. Muito boa conversa, hein? Excelente serviço para você que está nos acompanhando. Esse foi o Vitor Hugo do Amaral Ferreira, diretor do Departamento de Proteção
e Defesa do Consumidor da Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Vitor Hugo, muito obrigada pelo tempo, pela conversa. Seja sempre bem-vindo à Nova Brasil. Bom, eu que agradeço e me coloco sempre à disposição aqui para falar com os consumidores e com vocês também. Muito obrigado. Obrigado, Vitor Hugo.